Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um programa aqui do Marketing Social. Meu nome é Débora Ferreira e é aqui que eu te ensino passo a passo para captar R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG. Isso mesmo que você nunca tenha captado recursos. Vamos começar a nossa live de hoje com o tema: o que fazer quando uma pessoa diz que não tem dinheiro para ajudar a sua ONG? É isso aí. E aí vem a questão. Primeiramente, a gente tem que entender o que é não ter dinheiro. Porque assim, eu coloco aqui não ter dinheiro uma coisa muito importante. Por que eu gosto de falar isso? Porque você fala o tempo todo que não tem dinheiro para fazer o projeto acontecer e o projeto acontece. Por quê? Porque você tira dinheiro do seu próprio bolso para fazer o projeto acontecer. Então, quando a pessoa diz eu não tenho dinheiro, você tem que pensar que existe um leque de opções nesta frase, não tenho dinheiro, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você aqui são alguns pontos que a gente tem que entender para que a nossa abordagem na hora da pessoa falar que não tem dinheiro, você consiga identificar que essa abordagem vai ser desta forma. Por que eu gosto de falar isso? Porque muitas das vezes a gente acha que a pessoa, a pessoa falou que não tem dinheiro porque não tem dinheiro. A pessoa falou que não tem dinheiro porque é por causa disso. A pessoa falou que não tem dinheiro por causa daquilo. E aí você normalmente ou chuta o balde e sai resmungando, ou você faz aquela mentirosa. Tipo, na verdade, você chuta o balde. Não tem, então tudo bem, e fica lá reclamando. Mentirosa, tem dinheiro sim, tudo que não quer ajudar, e fica aquela ideia. E a questão aqui é, eu quero que você entenda realmente o sentido de não ter dinheiro. Porque isso é muito importante. Você trabalha muito com essa ideia de falar, eu não tenho dinheiro. E aí vem a questão. Primeiro ponto, o que significa o não ter dinheiro? O não ter dinheiro pode ser realmente a pessoa que não tem dinheiro. Ela não tem dinheiro no sentido de que eu não tenho nem condição de comprar arroz e feijão, cara. Eu não tenho dinheiro, tá? Não tenho dinheiro, ok? Segunda coisa, vem a questão de não ter dinheiro como, olha, eu vivo do meu salário, eu pago minha luz, minha água, pago minhas coisas, eu não tenho uma reserva financeira onde eu consiga estar doando para a sua instituição. Então, tudo que eu estou pagando hoje, já todo o meu salário está cobrindo todos os meus gastos. Então, eu pago luz, água, telefone, não me sobra nada. Então, não tem como eu ajudar a sua organização. Legal? Terceiro ponto, tem a questão, eu não tenho dinheiro, mas esse não tenho dinheiro cara, eu não vou gastar com você. Dinheiro até tenho, mas doar para o teu projeto não é prioridade. Então, assim, ter dinheiro a pessoa tem. Então, você mesmo pensa nesse contexto. Cara, a pessoa tem dinheiro. Ela que não quer doar para o projeto. É igual que como você faz algumas vezes, que você fala, cara, tem lá uma oportunidade para você. Olha, tem uma coisa ali maneira para você. Você fala, cara, isso não é para mim. Isso não me serve agora. Isso para mim não é prioridade. Para que eu vou estar fazendo isso? Você sabe que essa pessoa que vai ajudar a sua ONG vai fazer toda a diferença. E para ela, de certo modo, também vai fazer diferença se você conseguir mostrar para ela que isso faz a diferença. Isso a gente vai estar falando aqui, tá? E o quarto ponto aqui, e último, só para gente tentar, né? É tipo, eu não tenho dinheiro, tá? Eu até tenho. Mas eu vou dizer que eu não tenho. Essa é a ideia. A pessoa fala, cara, eu tenho, realmente eu tenho dinheiro. Tá sobrando. Tá sobrando dinheiro. Eu podia gastar com qualquer coisa, mas eu não confio em você. Entendeu a diferença? A terceira tá dizendo, eu tenho dinheiro, tá? Mas eu tenho dinheiro, tipo, poderia estar cortando despesa para conseguir fazer isso, para doar para o teu projeto, poderia estar deixando de comer uma pizza para doar para o seu projeto, mas isso para mim não é prioridade. Eu prefiro comer minha pizza do que doar para o seu projeto. A quarta é, eu tenho até dinheiro, mas eu não confio em você para te dar o meu dinheiro. Então, eu vou dizer para ele que eu não tenho dinheiro. Olha aqui as opções que a gente deu aqui para você entender o que a gente tem na ideia quando a pessoa fala para você que não tem dinheiro. E quando eu falo para você sobre isso, eu te digo algumas abordagens e para você entender um pouco sobre o contexto dessa não ter dinheiro e o que você tem que fazer para que você possa converter, né, reverter essa situação da pessoa falar, cara, eu vou ajudar sim o teu projeto social, tá? Mas aí vem a questão, o que uma ONG, tá? O que a sua ONG está fazendo para mostrar para este doador, futuro doador, né? Esse futuro doador, essa pessoa que, cara, doa que vai fazer toda a diferença. Doa porque isso aqui é um projeto sério, tá? E aí vem a questão, o que a sua ONG está fazendo? Por quê? Por que eu falo isso? Porque os doadores, eles querem algumas coisas. E se você não conseguir passar aquilo que os doadores querem,
ele não vai contribuir para o teu projeto social. Então, a ideia é, você sabe o que os doadores querem de uma ONG? Essa é a pergunta. Você sabe disso? Porque se você não sabe, você vai continuar batendo cabeça e não vai conseguindo doações. E aí eu trouxe para você 3 coisas aqui que é primordial, que é tá? Que é importantíssima. Se você não souber disso, e se você não conseguir passar isso para os seus doadores, para as pessoas que estão ali olhando você, você não vai conseguir converter essas pessoas em doadores para sua ONG, tá? Aí a primeira coisa que os doadores, eles sabem, eles querem entender como a contribuição deles vão ser utilizadas e como essa doação vai estar impactando na vida das pessoas. Primeira coisa. Então, você informa para as pessoas como a doação está sendo utilizada? Porque isso é importante. Segunda coisa, os doadores realmente, eles têm que ter confiança na sua ONG. Eles têm que acreditar que sua ONG faz um trabalho bom. E, mais uma vez, você pode fazer um trabalho maravilhoso. E cada dia que passa, a gente sabe que tem projetos e mais projetos, que existem projetos e projetos. E o que eu estou dizendo com isso? Que existe projetos realmente que fazem um trabalho maravilhoso, que está mudando vidas, que existem projetos que não sabem o que estão fazendo, mas está aí falando o que está fazendo. Tem projetos que estão aí e estão gastando dinheiro a balde e não fazem nada. Tem projetos que estão aí que nem, na verdade, nem existe o projeto social, mas estão captando recurso. Então, assim, a gente sabe que o mundo, ele é bem vasto. E existe projetos e projetos. Existem projetos que, cara, não faz praticamente nada, mas que faz um monte de coisa. Mas, como eu gosto de falar para vocês, visibilidade é uma coisa muito importante. Por isso que eu falo para as pessoas, é muito importante, estou falando para você exclusivamente, é muito importante que você seja, tá? E aparente, e seja, e é verdade, você seja, e você realmente aparenta ser aquilo que você diz que você é. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já ouviu histórias e histórias. Eu acredito que você também já tenha ouvido histórias e histórias. E os doadores também já ouviram histórias e histórias. E já tiveram situações de passarem por determinadas coisas que eles foram enganados por causa de algumas organizações. Eu tenho uma conhecida que ela falou assim, Débora, você trabalha com projeto social, meu Deus do céu, projeto social é uma coisa tão esquisita. Eu acho que projeto você tem que ter muito conhecimento para você ajudar. Porque eu ajudava um projeto social de crianças e eu doava todo mês R$50 do projeto. Eu não morava nem no local. Olha só, a pessoa nem morava na mesma região para o projeto que ela doava. Então, aquela pessoa, aquela galera que liga, entra em contato com você e você fala, não, o projeto tá, é a pessoa toda. Você é doador mensal desse projeto. E o que eu estou falando aqui também serve para você que está ligando para as pessoas, mas também para as pessoas que você está conversando ao vivo, tá? A estratégia que eu vou trazer para vocês aqui, as formas que você pode converter essas pessoas, eu vou estar utilizando para vocês. Pode ser tanto como você for fazer com o operador de telemarketing, como você estiver falando com as pessoas ali no face-to-face. Mas a questão aqui é que essa menina doava para um projeto. Aí ela falou, cara, eu já dou mais de 2 anos para um projeto, doava mais de 2 anos para um projeto, eles me mandavam lá, às vezes, uma vez ou outra, 2 vezes ao ano, pelo menos, eles me mandavam um boletim falando sobre o projeto, pão duro, tudo bem. E aí eu tive a oportunidade de viajar para essa região. E aí eu fui conhecer o projeto. Cheguei lá, não existia projeto. Gente, não existia. Ela foi lá, recebia carta, o endereço do lugar lá, nosso projeto, pá, nas redes sociais estava lá o projeto. E aí chegou um belo dia lá, ela falou, cara, eu vou conhecer o projeto, pessoalmente, vou bater lá, fazer uma surpresa para conhecer a galera. Chegou lá, não existia projeto social. Não existia. Simples assim, não existia. Ela falou, eu cheguei lá, no endereço, aí tinha foto das crianças, tinha as coisas, tudo bonitinho. Eu recebi informação 2 vezes ao ano, 2 vezes, assim, semestralmente, né? Ela recebia um comunicado e recebia coisas do projeto, cartinha da criança, essas coisas assim. E aí ela, pô, tá acontecendo, né? E aí eu tive a oportunidade de ir até o local e não existia. Existia lá uma casa de uma pessoa, mas aquela instituição que tinha nas fotos, nas redes sociais, não existia. E aí eu comecei a falar nas redes sociais que era mentira, pão duro. E assim, não era verdade. Então, assim, olha só a preocupação.
Olha a preocupação. Então, isso eu falo para vocês, que às vezes as pessoas fazem várias coisas, ainda mais que a gente tem a questão de inteligência artificial, a gente tem vários programas que a gente tira foto, que a gente bota foto lá da galera. E a questão é, a gente sabe que tem lá o povo, né? Que a gente fala até dos. Qual é o nome? Esqueci a palavra. Estelionatários, que o cara faz o quê? O cara cria uma coisa e vai lá e pum, dá o golpe na pessoa. É igual algumas organizações fazem a mesma coisa, que não existe. Por isso que é importante que você comprove que o teu projeto existe, por causa de pessoas. Porque são pessoas, tá? Não é uma organização, são pessoas. Por isso que eu digo, pessoas estão na frente de CNPJs. Então, eu, Débora, estou na frente de um CNPJ que é uma empresa. Então, assim, existe uma empresa, mas existe uma pessoa física por trás dela. E nesse projeto existia lá uma instituição. Existia lá uma pessoa? Não sei. Aí, quando eu fui olhar as redes sociais do projeto que ela me apresentou, isso foi uma coisa que aconteceu antes da pandemia. Vocês têm noção, antes da pandemia. Que eu fui num evento, eu já estou nesse processo aí desde 2019, e foi, se eu não me engano, 2020. Foi 2020. Foi 2019, final de 2019 que eu falei com essa menina. E aí eu entrei nas redes sociais da organização lá, e aí tinha lá, bonitão, foto, um monte de foto. Eu falei, gente, fotos bonitas, alta qualidade, uns desenhos bonitos, umas artes muito, muito bonito, realmente. Mas aí, para mim, já não me deu credibilidade. Por que não me deu credibilidade? Porque era tudo muito lindo. E eu, por trabalhar em projetos pequenos, médios, tá? Eu sempre trabalhei com projetos pequenos e médios, nunca trabalhei com uma grande organização. Mas eu trabalho mais, o meu trabalho realmente é com a galera de base lá, que está lá fazendo, não está legalizada ainda. E você começa a notar que a forma como você traz as redes sociais é uma coisa bem amadora. E tipo assim, aquele que já está se profissionalizando ainda apresenta coisas que você vê que é do dia a dia, que está acontecendo ali. Então, você não via isso nas redes sociais daquela organização. Então, ali já me deu uma desconfiança. E aí eu até falei com ela, poxa, aqui tá tudo muito lindo, você não tem stories, você não tem... E até naquela época nem tinha muita coisa de stories, né? Mas as publicações, elas eram muito feitas. Você via que não tinha foto de crianças, dos beneficiários, assim, tipo, brincando, correndo dentro de sala de aula. Eram umas fotos, tipo, paradona, tipo, fulano e Beltrano. Então, assim, eu falei, pô, cadê o grupo? Aí, quando aparecia o grupo, era 3, 4 crianças num grupo, 5 crianças. Uma professora, assim, numa sala maneira, não era uma professora numa sala furrequinha, sabe? E não estou dizendo que ela não poderia ser numa sala maneira, poderia, mas você não dava uma credibilidade. E isso é um contexto aqui. O doador, ele tem que acreditar, ele tem que ele tem que ter confiança. Para esta menina, realmente para ela deu confiança. O Instagram tá bonito, o Facebook tá bonito, tá? Tipo, não tinha nenhum depoimento, mas tinha ali resultados das pessoas ali, alguma coisa assim. Mas ele estava muito bonito, estava muito bonito. Tinha muita coisa assim elaborada de grandes organizações, mas como eu falei, eu não consigo ver o dia a dia. E isso, para mim, me deixa um pouco cabreira. E foi o que aconteceu com essa menina. Ela nunca tinha pensado nisso, tá. E aí vem a questão aqui. O teu doador, ele consegue ver confiança, credibilidade na sua organização? Por quê? Porque quando você fala de confiança, credibilidade, eu te pergunto, tem certificação? Você tem premiações? Você tem parceiros, apoiadores, conhecidos? Eu não quero que você fale da Coca-Cola, não quero que você fale da Sadia, mas pelo menos da tua região ali. Poxa, o João da padaria, o cara da peixaria, por exemplo, uma empresa ali da própria região, que não precisa ser uma multinacional, mas uma empresa pequenininha que tem mais de 100 funcionários ali, conhece vocês? Vocês já receberam algumas doações que teve a cara do povo? Teve isso. Porque isso a pessoa começa a entender que aquilo existe. Que tem gente que acredita na organização. E como eu disse, nesse Instagram dessa menina, dessa organização, né, não tinha isso. As pessoas não tinham recebimento de doação. Ela falava, recebemos doação. Acabou. Aí tinha um monte de cesta básica, uma foto bonita, cheia de cesta básica, os leites muito elaborados, assim, todo organizado, dentro de uma sala bonita. Não, sabe? Não,
eu não conseguia dar credibilidade ali. Não tinha quem foi a pessoa que doou, apesar de você também poder colocar pessoas que a pessoa não está querendo falar que foi ela que doou, tudo bem. Mas pelo menos apareça você que recebeu a doação, apareça uma placa, uma pessoa com a camisa, qualquer coisa. Isso não aparecia. E isso me causou uma estranheza, me deixou um pouco de pé atrás. Só que para ela, não. Tá? E terceira coisa aqui, você tem realmente histórias impactantes, porque envolve isso. Porque os doadores, eles querem ouvir histórias. Eles querem saber se você conseguiu mudar a comunidade, se você beneficiou as pessoas, se houve transformação. Tudo isso faz diferença. E como eu disse, há 5 anos atrás, essa menina não sabia o que era. A pessoa chegou, ligou, emocionou, falou uma coisa legal para ela, ela gostou e já estava lá pronta para doar para a organização. Essa organização ligou e fez ela ser convertida logo em ser um doador. Mas hoje, como eu falo, hoje as coisas mudaram. Por quê? Porque as redes sociais, elas são muito mais presentes. Você consegue saber muito mais coisas. Você consegue chegar e procurar no Google, baixar lá no Google, ver se existe mesmo aquilo. Então, assim, você tem mais informações do que há 5 anos atrás. Então, você acaba tendo mais, como eu disse, mais informações, já consegue ter mais informações no sentido não só de fotos, de imagens, desse tipo de coisa, mas você sabe mais coisas. Você se torna mais criteriosa para doar para uma organização. Então, esses 3 pontos aqui que eu te falei é muito importante. Se você não tinha esses 3 pontos aqui, fica difícil das pessoas quererem doar para o teu projeto social, tá? E aí vem a questão. Ah, Débora, fala sério. Eu tenho tudo isso no meu projeto, cara. Com certeza você vai falar isso para mim. Nossa, eu tenho certificação, eu tenho prêmios. Não, parceiros grandes eu não tenho não, porque eu não tenho realmente parceiros grandes, eu não tenho nem doação, né? A questão de histórias impactantes, cara, a gente tem história pra caramba. Tá nas redes sociais. Você fala que tem história pra mim pra caramba, tá? Mas a questão você fala isso pra mim, cara, o problema todo é que tem várias ONGs aqui perto de mim. Então essas ONGs todas já estão captando recurso. O problema, Débora, é que as pessoas não gostam do meu público, porque eu trabalho com pessoas doentes. Eu trabalho com pessoas em situação de rua. Eu trabalho com pessoas que são ex-presidiários, pessoas que são drogadas. Sabe? As pessoas não querem essas coisas. As pessoas querem crianças que têm câncer, que é bonitinho. Gente, eu não tô falando que isso é bonito, não, cara. Eu tô dizendo que as pessoas querem ser mais impactadas por isso. Porque a criancinha... Não tô dizendo que é bonito. Não é bonito, isso é triste, tá? Isso é muito triste. Todos os públicos, praticamente todas as ações que a gente vai fazer em questão de vulnerabilidade, crianças com deficiência, crianças doentes, pessoas doentes, isso é muito triste. Não existe público que agrada. Não existe isso. Existe público que você se envolve mais. Essa é a diferença. Tem pessoas que já passaram por ter determinadas situações que ela acaba se envolvendo com aquele tipo de público. Essa é a questão. Não é porque é bonito de se ver. Não é bonito de se ver, não, gente. Eu já falo isso porque eu vou falar uma coisa muito séria. Como eu disse, eu trabalhava num projeto há alguns anos atrás, praticamente foi o primeiro projeto que eu trabalhei, assim, oficialmente, apesar de trabalhar muitos anos na igreja, eu nunca vi a igreja como um projeto social. Eu vi a igreja como algo realmente de fazer o bem, uma questão assistencialista, porque a gente trabalha ali com as pessoas da comunidade, mas nunca tinha visto nesse olhar de mudança de vidas como eu vi no projeto social. Mas a questão o projeto, que é o Instituto Refazer, ele trabalha com crianças com doenças crônicas. E essas doenças crônicas acabam acarretando determinadas deficiências, determinadas síndromes. Então, era um público muito doloroso de se ver, realmente. Nos primeiros meses, primeiro mês, né, que eu entrei no projeto, assim, primeira semana, teve o atendimento, eu tenho um impacto muito grande, apesar da minha formação ser como professora de educação especial. Então, meus 4 anos ali de convivência com a educação especial foi muito forte para mim. Eu vi muitas coisas, tanto que, só para contar um pouco aqui da minha história para vocês, tanto que eu não optei em trabalhar com educação especial, porque eu vi muitas coisas em relação a isso. E aí eu fui para o projeto e eu vi coisas praticamente iguais. Crianças com bottom, crianças com tráqueo, crianças com válvulazinha na cabeça, crianças cadeirantes praticamente acamadas. Eu vi muitas coisas, crianças com deformidades, e isso tudo é muito impactante. Sim,
há coisas que se vendem, como eu escutei de uma instituição, né, que foi ter um programa, que eu falei, pô, eu quero participar desse programa, para com duro, e a pessoa, né, a diretora, né, ali, assistente da diretora, quando falou, me manda algumas coisas, fala do seu projeto, e aí a menina falou, o teu projeto é muito impactante, as pessoas não querem ver dor, as pessoas querem ver alegria. Eu falei, cara, meu projeto também tem muita alegria. Tem crianças que receberam implante, tem crianças que estavam totalmente debilitadas e por causa do nosso projeto, hoje ela está com tráqueo, graças a Deus, ela está com bota, ela está se alimentando. Pô, então a gente fez grande diferença, apesar de ser impactante quando você vê esse tipo de criança. Não, mas aí não vai dar muita audiência, foi o que a menina falou. E aí isso me deixou muito triste, porque eu falei, cara, pode não dar audiência. Para ela queria audiência, ela quer coisas bonitas, ela quer coisas assim. Falei, não dá audiência. Mas eu tenho gente que acredita no projeto. Tem pessoas que querem contribuir sim para esse tipo de projeto. Tanto que eu falo hoje para você, e sempre falo para os meus alunos aqui, não tem público, não gostam do meu público. Não tem isso. Tem sim pessoas que gostam mais, tá? Não é que não gostem mais, tem pessoas que gostam do seu público, como tem pessoas que gostam de outro tipo de público. Isso é todo direito. Eu gosto de maçã, mas não gosto de melão. E só por isso eu não vou desfazer do melão? Não, eu vou falar, gente, eu não como melão, mas eu como melancia, eu como pera. Eu não vou desfazer do melão, porque tem gente que gosta de melão, gente. Essa é a vibe. Então, assim, então eu não vou para a feira para comprar melão. Eu vou falar com as pessoas que gostam de morango, que gostam de uva, que gostam de pera. Eu vou falar com essas pessoas. E vou falar sim com a pessoa que gosta de melão também, mas a minha vibe aqui, nossa conexão, é se falar com pessoas que gostam de manga, de laranja, de pera. É a mesma coisa. Não é todos não vão gostar do seu público. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, normal. Como tem gente que gosta de pera, tem gente que gosta de banana. É isso. Então não pode dizer que o teu público não é agradável. O teu público é agradável para quem gosta do seu tipo de público. Então você tem que falar com esse público. Simples assim. As grandes organizações, elas têm mais chance do que eu. Elas têm mais chance do que você? Tem, mas não quer dizer que você não tem chance. Você só tem que falar aquilo que as pessoas querem ouvir e para quem quer ouvir. Só que você sabe fazer isso? Isso é uma questão. Entendeu a ideia? E aí vem a questão, tá, Débora, já entendi que meio que a culpa é minha. Não é que a culpa é sua. É você que ainda não descobriu o caminho certo. É você que não encontrou, sabe, a direção para que você consiga captar recursos e fazer seu trabalho acontecer. E é isso que eu estou te oferecendo aqui. Oportunidade para você entender e aplicar isso aqui de forma correta, tá? Porque sua ONG pode não estar recebendo recursos, ou melhor, porque a sua ONG não tem pessoas que doam para ela. Porque acontece, quando eu falo da questão do recurso, pode ser, como se diz, pode ser dinheiro, pode ser serviço, pode ser produtos, pode ser um monte de coisa. Então, assim, por que a sua ONG não está recebendo recurso? Não. É porque as pessoas não estão doando para você. Essa é a questão. Não é que você não esteja recebendo, é porque as pessoas não estão doando para você. Entendeu a ideia? O que as pessoas querem? Por que elas querem entender um pouco sobre você? Porque se elas não estão doando, tem um motivo. E esse motivo pode ser o quê? Desconfiança da instituição. O que é isso? As pessoas, elas desconfiam da sua instituição quando você não fala sobre o que você está fazendo, por que você está fazendo, você não diz o problema que você está resolvendo. Você não diz para onde o dinheiro está indo. E só dizer que, eu estou pagando luz de telefone, gente, não quer dizer que o seu dinheiro está indo para o lugar certo. Como eu disse, pagar luz de água e telefone não quer dizer que você está tendo resultados, que você está impactando, que você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Tá? Outra coisa que as pessoas podem não estar doando para o teu projeto social é realmente elas não conhecem a causa. Débora, como assim não conhece a causa? É impossível não conhecer a causa. Eu falo sobre os animais. Eu falo sobre a questão da deficiência. Eu falo sobre a questão... Gente, olha só. Você atender pessoas com deficiência não quer dizer que você está lá falando sobre a causa da deficiência. Isso é diferente. Eu falar que, eu estou atendendo aqui minhas crianças, eu estou fazendo atividade para as crianças, você está atendendo um público. Mas você está lutando por este público? Você está lutando por esta causa? Essa é a questão. Então, se as pessoas elas não entendem, não se familiarizam, elas não compreendem, a palavra certa é essa, não compreendem sobre a causa, sobre o impacto da ONG, sobre qual é a necessidade desta ONG,
ela fica, opa, não tô entendendo o que ela quer. Tipo, se você não fala para as pessoas o que está acontecendo, o porquê está acontecendo, o quanto você está gastando, o quanto está faltando para você fazer um trabalho melhor, as pessoas não vão querer doar para você. Porque não é comunicação. Você não fala. Então acontece o quê? Eu não sei o que você está fazendo. Como eu disse, desconfiança da instituição. Eu não sei o que você está fazendo realmente. Aí o desconhecimento sobre a causa é, cara, eu não sei se você está realmente tendo impacto. Se realmente trabalhar com essas crianças com deficiência está fazendo uma transformação na vida delas, dessas famílias. Entendeu a ideia? Então, assim, não sei se realmente esse público está sendo bem atendido. Isso tem a ver com a questão de conhecimento sobre a causa. Porque, assim, falar que trabalha com criança com deficiência não quer dizer que você está mudando a vida dessa criança. Não quer dizer que você está informando essa criança. Quer dizer que você está criando perspectiva para essa criança, para esse jovem. Entendeu? Outra questão aqui é sobre os pedidos. Como assim, Débora? Pedido? Gente, tem vezes que você pede demais. Gente, eu tô precisando pagar as contas. Gente, vamos fazer uma rifa. Gente, vai ter um bazar. Gente, dou aqui para as nossas crianças. Gente, cara, tu tá pedindo demais. Você só sabe pedir. E, ao mesmo tempo, sobre os pedidos, você não pede. Então, assim, você pode ter uma sobrecarga de pedidos. O tempo todo você tá ali. Só fala com as pessoas, só tem coisa nas suas redes sociais, porque você fala do bingo, do bazar, do brechó, da quermécia, do almoço, da rifa e da coisa que você está precisando comprar. Você só está pedindo, o tempo todo, pedindo. E às vezes você olha para as redes sociais e não tem um pedido. Então, assim, para que eu vou doar para alguém que não está pedindo? E talvez para que eu vou doar para alguém que está pedindo demais? Deve estar entolhado de dinheiro. E aí a questão é, que eu disse aqui para você logo no começo. Cara, desconfiança, na questão de desconhecer sobre a causa. Porque se você não fala o que está acontecendo, você só está pedindo. Dê resultado sobre esses pedidos. Porque às vezes você está pedindo para caramba, mas ninguém está doando. E aí ninguém está doando, tem algum problema aí, ó. Desconfiança, não entender sobre a causa, não entender sobre os resultados. Então, assim, tá rolando uma sobrecarga de pedido, não está falando sobre como está sendo como está indo, se está ganhando ou não recurso. Nossa, não pede nada, então significa que tem. Entendeu a ideia? Então toma cuidado, porque isso faz com que a pessoa doe ou não o teu projeto social. Outra coisa, preferência por outra forma de apoio. Você só sabe pedir dinheiro. Gente, eu preciso de R$50. Ajude aqui nossos R$50 mensais. Gente, olha só, o bazar tá acontecendo, mas eu preciso de R$50. Cara, tu só tá dizendo R$50. Gente, tem outras maneiras de doar. Você pode fazer uma campanha do leite. A pessoa vai lá e doa um leite. Ela não pode doar R$50, mas ela pode te doar um leite. A pessoa não pode te doar um leite nem R$50, mas ela pode ser voluntária. Você já pediu a voluntariado? Não, você nem isso faz. Você só fala só que tá com problema, que precisa de dinheiro, porque dinheiro paga funcionário. Legal o dinheiro pagar funcionário. Mas se hoje você não tem dinheiro para pagar funcionário, pelo menos tem um voluntário. E eu não quero que você tenha um voluntário, a pessoa chegou lá no teu projeto, ela fique 200 horas no teu projeto. Não. O voluntário é 2 horinhas, gente. 5 horinhas por semana no máximo, chorando. Não é ficar 20, 30 horas dentro do projeto. Então, assim, não, se não for para ficar 10 horas, se não for para ficar 15 horas, nem precisa ficar. Não rola. Então, tu não vai ter voluntário. Então, isso é importante. Não é só pedir dinheiro. Você pode pedir voluntários, você pode pedir doações. Gente, eu tô precisando de um ventilador. Se você falar, gente, a gente tá precisando de ventilador porque quebrou o ventilador da organização, cara, vai vir alguém que pode doar um ventilador para você. Pode ser novo ou pode ser usado, mas o importante é ter o ventilador. Mas aí eu quero ventilador da marca tal, tem que ter potência X. Cara, e eu que tenho que comprar. Aí tu não tem nem dinheiro para comprar e fica sem o ventilador, sem o ventilador que você quer e sem o ventilador que alguém poderia doar para você. Entendeu a situação? Às vezes você não precisa do dinheiro. Você pode ter o produto, você pode ter o serviço, você pode ter o voluntário. Mas você, às vezes, não quer nada disso. Você quer o dinheiro para você contratar alguém ou para comprar aquilo que você quer. Do jeito que você quer. Tá? Outro ponto aqui, gente, a falta de conexão emocional. Como eu falei, falta de conexão emocional. Como eu disse aqui dessa menina que falou comigo em 2019, eu esqueci o nome dela aqui agora, gente. É que ela fala comigo uma vez ou outra por causa de eventos.
Então eu esqueço o nome das pessoas, que eu sou péssima com o nome. Mas a questão aqui, falta de conexão emocional. Essa menina se emocionou automaticamente com a instituição quando ligaram para ela, mandaram um e-mail e ela foi lá ver o negócio, então ela se emocionou. Enganada, mas se emocionou. A questão aqui é a mesma coisa. Se eu não tenho conexão, se você não tem emoção, se você não causa aquela coisa de, eu amo esse projeto, eu vou fazer a diferença, eu adoro que eu tô... Essa questão, como eu disse, cara, não é todo mundo que vai gostar de trabalhar com crianças com deficiência, mas vai ter gente que vai gostar. Se você falar, se você mostrar aquilo que a pessoa já quer trabalhar, quer aquele público, e você trazer esse sentimento de transformação para aquela pessoa que já tem interesse, cara, ela tende a doar para você. Se você quer uma pessoa que está ali, aquela pessoa está ali, é engenheiro, ela é pedreiro, ela trabalha com segurança do trabalho, essas coisas assim, tudo que envolve sentido de obra, e o projeto trabalha com reformas de casa, melhorias de casa, cria casas, o cara vê o quê? Pô, a gente criou casas de pedra, a gente criou casas com material reciclável, a gente criou casas. Pô, ele começar a ver aquilo. Pô, meu sonho de consumir é que todo mundo tenha uma casa com quarto, sala, cozinha, banheiro. Pô, tem a água. E ele vê que o projeto que tá ali tá fazendo esse tipo de coisa. Cara, a gente se conectou com ele. E o projeto mostrar aqui, pô, a gente está fazendo casa, a gente está trazendo novas tecnologias para construir casa e gastar menos, a gente está criando que podemos criar casa de um jeito para não ficar tão quente nessa região. Pô, o cara tá vendo aquilo e tá, pô, cara, isso é muito massa, isso tá ali. Isso tudo é conexão. Porque você tá falando com a pessoa certa e você tá se conectando emocionalmente com essa pessoa. Tende dessa pessoa o quê? Se converter automaticamente em ser um doador da sua organização. Entendeu? E por último aqui, gente, falta de recurso financeiro realmente. Como eu disse, as pessoas enfrentam alguns problemas. Então, às vezes, você não tem recurso hoje. Essa é a questão, eu não tenho recurso hoje. Eu posso doar, talvez, o meu trabalho. Eu posso doar o meu conhecimento. Eu posso ser uma pessoa que vai ajudar através de divulgações. Eu posso ser uma pessoa que não consegue doar 50, mas eu consigo doar 20. Então, isso tudo envolve o que você está entendendo sobre o projeto, porque você quer fechar as portas. Você quer aquilo que você quer. Eu quero 50 reais. Se não me der 50 reais, não rola. Porque 50 reais, me dão todo mundo dando 50, eu consigo pagar um funcionário. Eu consigo pagar a luz, água e telefone. Eu consigo fazer alimentação. Você só está pensando em ter o dinheiro. E às vezes as pessoas não têm condição de dar o dinheiro que você quer, a quantidade que você quer. Às vezes as pessoas não têm realmente como dar, mas elas vão se virar, às vezes, no 30. Se você trouxer todos esses aspectos aqui que eu te falei, todos esses elementos, ela vai falar, cara, eu tenho recurso sim, e eu vou sim, porque eu estou vendo que é uma oportunidade para mim. De melhoria para minha vida, de melhoria não na minha vida, como eu falo na minha vida no sentido de, poxa, quero mudar a vida das pessoas, eu quero contribuir, isso vai fazer bem para mim porque eu vou estar me conectando com outras pessoas, eu vou estar criando conhecimento. Então, assim, é como eu gosto sempre de dizer, é uma mão dupla. Quando você faz uma coisa para a organização tem que fazer uma coisa para o outro também. Não é só a organização vai ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro. Não, você tem que fazer outra coisa também para aquela pessoa que está te dando dinheiro. Informação, agradecimento, tudo isso vai fazer com que essa pessoa fique cada vez mais enganjada com você. Então, não é só, eu quero dinheiro. Dinheiro, gente, como eu disse aqui logo no começo, dinheiro aqui praticamente todo mundo tem. Só quem não tem dinheiro, na verdade, é aquele que está na pindaíba mesmo. Mas eu digo para você o quê? A pessoa lá em situação de rua é o melhor exemplo que eu dou para vocês aqui. Ela diz o quê? Eu estou com fome. Eu preciso de dinheiro porque eu estou com fome. A pessoa vai lá e dá dinheiro para ela. Toma aqui 3 reais, toma aqui 4 reais, vai lá comprar um biscoito, vai dar uma coisa. O que ela faz? Não, eu vou comprar uma cachaça. Eu vou comprar um cigarro. Eu não estou dizendo que é todo mundo, não. São alguns. Ele vai lá, dá aquele golpe, eu tô com fome, a pessoa vai lá dar dinheiro para ele. Mas ele já estava com o intuito o quê? Se eu ganhar o dinheiro, eu posso comprar o que eu quero, que é uma bebida, que é um cigarro. Mas, na verdade, ele está com fome. Mas ele vai aonde? Ele vai no vício. Então, esse é o exemplo que eu dou para você aqui. Quando ele cria oportunidade, ele vai atrás do dinheiro para ele ter o quê? O que ele quer. E o que ele quer de verdade é ter a bebida ou ter o cigarro. Mas ele foi atrás, ele foi lá, pediu. Ele foi lá, o cara mandou ele limpar lá a janela, ele foi lá, pediu a janela, limpou a janela para conseguir o dinheiro para que ele quisesse fazer aquilo que ele quer. Se ele quer comer comida, se ele quer comprar um cigarro, se ele quer comprar uma bebida, não me interessa.
mas ele foi atrás do recurso. Então, assim, ele não tinha, mas ele foi atrás para conseguir aquilo que ele queria. Então, todo mundo pode. Todo mundo pode. A questão é que, às vezes, a gente realmente só tem naquele momento só tem aquilo para aquilo que já está já reservado. Mas se você realmente tem interesse de ter aquilo que vai mudar a sua vida, que vai transformar, que vai mudar não só a sua vida, mas os seus beneficiários, você vai atrás. Você consegue. Você consegue. Você só não vai atrás se realmente aquilo não vai fazer diferença para você. Então, assim, essas desculpas de dizer eu não tenho dinheiro envolve muito eu não acreditar em você, isso não ser prioridade na minha vida agora. Então, assim, tudo você consegue. Ah, meu dinheiro não tem nem dinheiro para comer direito. Cara, não tem dinheiro para comer? Vai fazer, vender uma rifa. Vai lá vender, sei lá, fazer uma unha, vai fazer alguma coisa que tu vai conseguir dinheiro. Mas se você acha que não quero, eu vou esperar meu salário bater de novo, é porque você quer isso. Então não fica botando a culpa no sistema, porque você está dentro do sistema. E você só está indo junto com ele. Mas se você quiser mudar, a oportunidade está aí para você. Legal? E aí vem a questão aqui, ó. Nosso último ponto aqui, para a gente fechar aqui a nossa live. O que eu devo fazer realmente quando a pessoa diz para mim que eu não tenho dinheiro? Então, a primeira coisa aqui para você entender sobre essa questão da pessoa falar, cara, eu não tenho dinheiro, não dá certo, não consigo doar para sua organização, você tem que pensar no primeiro ponto aqui. A importância de responder de maneira sensível e proativa. O que é isso? É você falar, tudo bem, ok, você não tem dinheiro, mas aí você vai negociar, tá, com esta pessoa. Então, o ser proativo é isso, é a negociação que você vai fazer com essa pessoa. E essa negociação, na verdade, é o entender essa pessoa. Como eu disse, quando você está falando com ela ali, tete a tete, você vai entender no tom da voz, no olhar da pessoa, nas explicações, se realmente ela tem interesse, realmente ela vai atrás para conseguir. Se ela tem, fala assim, cara, você não é prioridade em nenhum momento, eu não tô afim de gastar dinheiro com você, porque eu não acredito em você. Então, assim, você vai entender na voz daquela pessoa, tá? Se ela pode ou não pode doar para o teu projeto social e você vai trazer ali possibilidades para ela. Então, como eu disse, você tem que ser uma pessoa realmente sensível para entender isso e proativa para você dar as opções para essa pessoa. Então, a primeira questão aqui da gente pensar é você ser flexível em relação às doações. O como assim, Débora, ser flexível em relação às doações? Primeira coisa, a gente tem aquela vontade, cara, doa R$50, doa R$100, doa R$200, a gente vai lá para os números altos. E a gente vai o quê? Negociar com essa pessoa, então a gente pode diminuir esses valores. O importante é que essa pessoa, a gente possa fazer com que ela contribua para o projeto social, com que ela entenda essa contribuição que vai fazer diferença sim para a organização. Então a gente converte ela. Então, como eu digo, é realmente você ser flexível. O que é isso? Cara, não tem R$50 para doar? Tudo bem. Se você me doar R$10, já vai fazer grande diferença. Esses R$10 já vai estar contribuindo para fazer isso dentro do projeto social. Então, assim, eu queria realmente 50, porque 50 significa isso. Mas se você não conseguir dar, R$10 já vai fazer grande diferença, porque a gente consegue fazer determinadas coisas. Acabou. Ponto. Segunda coisa aqui, é se a pessoa fala assim, cara, eu realmente não tenho como contribuir com dinheiro de maneira financeira para o projeto, cara, não tem dinheiro de jeito nenhum. Como eu disse, você tem possibilidade dentro do projeto social, cara, oferece essa pessoa ser voluntária. Porque você sabe a sua necessidade como organização. E claro, você tem que saber, né? Porque tem um ponto aí, se você não souber, fica complicado. Mas você sabe ali onde está apertando. O que é? Não consegue trabalhar com as redes sociais, não consegue fazer a captação, não consegue fazer projeto. Então, você sabe aonde está pesando. Está faltando professor. Então, se está faltando pessoas, você sabe que você precisa de pessoas. Então, você oferece o trabalho voluntário. Cara, tem trabalho voluntário. Você não quer ajudar a instituição com o teu conhecimento, com as suas habilidades, com um tempinho. Poxa, a gente tem trabalho aqui de voluntário que pode ser recreador, que pode ser professor das séries iniciais, que está ajudando no reforço escolar. Nós temos aqui a oficina de leitura, que é a pessoa que, para ler, não precisa nem ter formação de professor, nada disso. É leitura mesmo, é só você saber ler, falar com as crianças, para elas terem aquela ideia de interpretação de texto, ter a questão do imaginário. Então, assim, você vai conversar com a pessoa sobre a questão do voluntário. Nossa, a gente tem voluntário aqui na parte administrativa, que vai estar ajudando a passar e-mail, no pessoal do marketing. Tu vai dar possibilidade em relação à sua necessidade, tá?
Outra coisa que você pode estar oferecendo assim é a questão de doações de serviços, no sentido, pô, tu é advogado, tu não é design, tu não é contador, que a pessoa, tu tá lá conversando com a pessoa, e aí você fala, cara, a gente tem um contador aqui que ele presta um serviço pra gente que é bem pequeno, assim, a gente acaba tendo dúvidas de determinadas coisas, a gente não pode pagar para tirar certificações, certidões, para ele fazer determinadas coisas, já que você é contador, você poderia estar oferecendo esse serviço pra gente, porque o senhor já está ali com a mão na massa, você já está com a mão na massa ali, tu já poderia estar ajudando a gente de uma forma, exemplo, tá? Outra coisa é a questão de produtos. Poxa, a gente tem uma necessidade imensa, a gente gasta tantos litros de leite, tantos de biscoito. Se você não puder contribuir com doação financeira, você pode mandar para a gente 3 biscoitos por mês, duas garrafas de suco, porque a gente faz suco todos os dias. Todo dia é uma garrafa de suco. Então, na verdade, se puder doar uma garrafa de suco, já vai estar contribuindo para um dia aí de lanche para as nossas crianças. Então, você está falando de produtos. Então, se a pessoa não pode doar dinheiro, se ela não quer doar dinheiro, doa o produto que é o suco. Que é o suco, você sabe que você vai utilizar. E ela vai entender que você vai estar utilizando realmente esse suco. E outra questão aqui que você pode também dizer, cara, não quer doar suco, não quer dar o serviço, não quer dar dinheiro. Cara, divulga a nossa organização. Fale para as pessoas, vem conhecer o nosso projeto e divulgue o nosso projeto. Curta, compartilhe, comente sobre o nosso conteúdo. Se você já veio nos nossos eventos, poxa, na hora que a gente for fazer um evento, vá lá, compartilha com as pessoas que você conhece, porque se as pessoas vierem aqui participar do nosso evento, a gente já vai conseguir captar recurso suficiente para a gente fazer o nosso trabalho acontecer. Entendeu a ideia? Terceira coisa aqui que você pode estar aí fazendo para a pessoa aí, tá? Doando para o teu projeto social, é você realmente entender a questão do respeito, sabe? Porque isso é muito importante. Como eu falei, aqui a gente já está captando. Eu já estou captando a pessoa quando eu falo para ela fazer o quê? Diminuir a quantidade financeira, doar de forma um valor menor, ser doador como voluntário, doar um produto, doar um serviço. Mas uma coisa importante é que a gente tem que ser muito respeitoso. A gente tem que ter sensibilidade e compreender a pessoa. Porque se a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro, tá? Eu não tenho dinheiro. Como eu disse para você, cara, você não precisa de dinheiro. Eu não preciso do teu dinheiro. Você não quer ajudar com dinheiro, você não quer ajudar com produto. Você pode estar ajudando a gente de outra forma que realmente tá divulgando o projeto. Importante da gente entender que a pessoa pode falar assim, mas eu não acredito no teu projeto. Entender por que essa pessoa não acredita no nosso projeto. Porque, assim, tem gente que quer desligar logo de uma vez. Cara, eu não quero saber. Telemarketing, tá? Desligar, não quero saber. Não, deixa eu entender um pouco sobre o que você acha do meu projeto, sobre se você conhece o nosso projeto, se você quer saber um pouco mais do nosso projeto, até mesmo para que, se um dia eu for falar com você novamente, entender o que você achou, o que você entendeu do nosso projeto. O que eu estou dizendo isso para você? Para você abrir a brecha, para você criar relacionamento futuro com essa pessoa. Por quê? Porque isso envolve a captação, gente. Porque a pessoa, às vezes, ela não conhece você direito. Então, ela tem uma ideia do seu projeto que não é verdade. Por quê? Porque você já passou, já plantou essa ideia totalmente... como eu falo, essa ideia distorcida na cabeça dessa pessoa. Então, assim, você plantou aquilo sem querer, porque você não tinha conhecimento para fazer aquilo da forma correta. Entendeu? E isso, gente, tem a ver quando eu falo sobre clareza social. Quando eu falo de conexão magnética. Porque se você não tem isso, você faz o quê? Você implanta coisas distorcidas na cabeça dos seus futuros doadores. Tá? Como eu disse, ter essa palavra, ouvir o teu futuro doador, para ele entender, para você entender ele, faz com que você abra a possibilidade de manter um relacionamento com ele futuro. Por quê? Porque o relacionamento vai fazer com que você implante e disfarça. Não é disfarçar, não, é desfazer. Desfazer, tá? Você vai desfazer aquela ideia que aquela pessoa tem. Então, você vai criar um relacionamento, claro, relacionamento. Não é falar, eu quero dinheiro. É relacionamento. É passar para a pessoa aquilo que ela quer da organização, tá? E, principalmente, na criação desse relacionamento, é envolver a pessoa dentro do projeto. Participar das atividades do projeto, vai fazer evento? Chama essa pessoa para um evento. Vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver com captação de recurso? Chama essa pessoa para conhecer o projeto. Uma maneira que vai trazer criar essa questão de comunidade, criar essa questão de conheça mais sobre a causa. Pô, Débora, mas a pessoa está lá no Rio Grande do Sul, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Cara, live.
Vamos fazer uma live falando sobre o problema social. Vamos fazer uma live falando sobre a nossa ONG. Chama essa pessoa para participar. Aí ela vai entender mais sobre o seu projeto. Então, se hoje você não está captando recurso na sua ONG, esse pode ser o motivo. Então, se você realmente quer fazer com que a pessoa que diz aí para você que não tem dinheiro, seja um doador, um voluntário, ou qualquer coisa que possa ser um divulgador da organização, faça tudo isso aqui que eu falei na nossa live. E se você tiver alguma dúvida, bota aqui no chat, manda mensagem que eu vou estar fazendo uma live sobre a sua dúvida. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. E como eu disse, e gosto de dizer, se você quer fazer o bem feito, você precisa de conhecimento para fazer o verdadeiro impacto social através da sua ONG. Gratidão aqui pela presença de todos vocês. E se curtiu esse vídeo aqui, curta, compartilha e comente aqui sobre o nosso conteúdo. Gratidão. Tchau, tchau.